aula anterior, nós estudamos as chamadas oscilações amortecidas e forçadas. Essas oscilações se caracterizam por apresentar forças dissipativas que tendem a converter a energia mecânica do movimento em outra energia, fazendo com que a amplitude diminua, e também forças que tendem a restaurar esse movimento fornecendo energia de uma fonte externa. Nessa aula, nós vamos começar a estudar a chamada superposição no MHS. Para isso, considere dois sistemas massa-molas, um que oscila na direção Y e outro que oscila na direção X. Ambos estão presos a uma massa M. Se eu puxar essa massa da sua posição de equilíbrio, ela vai oscilar tanto na direção Y quanto na direção X. Esses movimentos tratados independente, eu já sei que eles vão descrever em X uma equação do tipo cosseno e em Y também. Eles podem estar defasados, mas a descrição dos dois pode ser representado por essas equações. Para começar a estudar esse movimento, vamos considerar um caso específico. Vamos considerar que a amplitude de ambos são diferentes, então A é diferente de B. Vamos considerar que as frequências são iguais. Então a frequência natural do oscilador na direção X é igual à da direção Y. Vamos considerar que a constante de fase no oscilador que está na direção X é igual a zero, que a constante de fase do oscilador que está na direção Y é igual a menos φ. Fazendo essas considerações, substituindo na equação do movimento, nós chegamos nas equações 207 e 208. Então a gente sabe agora, a gente sabe como que cada oscilador, cada sistema massa-mola vai se comportar ao longo do tempo. Mas o que eu estou interessado aqui é na equação da trajetória. A exemplo do que você fez lá em Física 1 com o lançamento de projéteis. Para isso, a gente precisa parametrizar as funções x e y. Para parametrizar essas funções, vamos começando escrevendo a equação 208 dessa forma, utilizando a transformação trigonométrica. Eu sei que eu posso sair da equação 208 e chegar na equação 209. Agora eu quero trocar a parte de seno de ômega t. Para isso, eu vou lembrar da equação fundamental da trigonometria, onde cosseno ao quadrado é igual a seno mais seno ao quadrado é igual a 1. Fazendo isso, eu posso escrever seno de ômega t como 1 menos cosseno de ômega t ao quadrado, raiz de tudo isso daí, que é a equação 211. Então, substituindo a equação 211 na equação 209, eu chego na equação 212, onde agora, nessa equação, eu não tenho mais nenhum termo contendo seno de ômega t. Tem o seno de φ aqui, mas aqui eu só tenho o cosseno de ômega t. Eu vou lembrar da equação 207, que foi a equação que a gente acabou de escrever recentemente, que x é igual a cosseno de ômega t. Então, eu posso escrever que cosseno de ômega t é x por a. Então, substituindo essa equação 213 na equação anterior para y, eu vou trocar onde aparece cosseno de ômega t, eu vou trocar por x por a, dado na equação 213. Então, substituindo a equação 213 na 212, eu chego na equação 215. Que é uma equação agora que não tem mais nenhum termo que depende do tempo. Ou seja, o que eu tenho ali é uma descrição agora de x e de y. Para deixar essa equação um pouco mais agradável para a gente poder plotar ela num gráfico, eu vou elevar ao quadrado ambos os lados dessa equação. E eu chego na equação 220. Então, a equação 220 é uma equação para trajetória. E a gente pode fazer o gráfico dessa equação utilizando, por exemplo, um programa tipo GeoGebra. Então, fazendo esse gráfico com diferentes valores de φ, é isso que a gente vai ter aqui. Então, no primeiro caso, figura A, tenho que o φ que aparece aqui no seno e no cosseno é igual a zero. Então, essa é a trajetória que a partícula vai ficar fazendo. E aquela massa conectada entre os dois osciladores vai ficar oscilando dessa maneira. Se as frequências forem iguais, tá? E aqui eu estou chutando também que as amplitudes são iguais, só para representar e ficar mais fácil no gráfico. Se a diferença de fase φ for π por 4, essa vai ser a trajetória que a partícula vai ficar fazendo, uma elipse. E se a fase for π por 2, π aqui for π por 2, ela vai descrever uma trajetória circular aqui no plano XY. Essas figuras que aparecem aí são conhecidas como figura de Lissajous e têm aplicações em outras áreas também,
principalmente na eletrônica. Caso interessante é quando a gente tem frequências diferentes também. Então, nesse caso, eu vou considerar que as amplitudes são iguais, A igual a B igual a 1. As frequências são diferentes em ambos os osciladores e as fases são nulas. Fazendo isso, a gente tem essas duas equações para o oscilador na direção X e para o oscilador na direção Y. Vamos começar com a frequência angular na direção X sendo o dobro da frequência angular na direção Y. Se eu fizer isso e fizer o gráfico, eu vou ter essa figura. Então a trajetória da partícula vai ser isso daqui no plano XY. É como se você estivesse olhando de cima o movimento que a partícula está fazendo no plano XY. O interessante notar dessa figura é que se eu fizer uma linha ao longo do eixo horizontal, ela corta a figura duas vezes. Então no eixo X ela corta duas vezes. No eixo vertical, ela corta uma vez só. Então eu vejo que a frequência na direção X, olhando pela figura, ela é duas vezes a frequência na direção Y. Quando eu tenho a frequência na direção X 3 vezes maior que a frequência na direção Y, essa é a figura que vai aparecer aqui, essa é a trajetória que a partícula vai fazer. E novamente, se eu traçar uma linha horizontal, eu vejo que ela corta aqui ó, em 1, 2, 3 pontos, enquanto que no eixo vertical, ela corta num ponto só. Ou seja, a frequência na direção X é 3 vezes a frequência na direção Y. Agora, se eu tiver 4 vezes a frequência na direção X, é 4 vezes maior que a frequência na direção Y. Nota novamente que se eu traçar um eixo aqui ao longo da horizontal, ela vai cortar 1, 2, 3, 4. E na direção vertical, corta apenas uma vez. Eu tenho a frequência na direção X 4 vezes a frequência na direção Y. Então a figura de Lissajous ela é útil para você ver relação entre frequências e também relação entre fases. Na próxima aula, a gente vai ver como usar um software gratuito para simular as figuras de Lissajous. Até a próxima aula.